dia que minha mãe tentou me matar. Sim, eu disse à minha mãe. Só pra vocês entenderem, isso aconteceu quando eu tinha 16 anos e estava no 2º ano do ensino médio. E minha mãe não me odiou a vida inteira dela. Tinha uma época que ela estava super feliz e me amava. Mas tudo começou quando meu pai a deixou e ela entrou em uma depressão profunda. Ela saiu do emprego, não conseguia levantar da cama, parou de cozinhar, de limpar a casa. E ela sempre me culpava, dizendo que era por minha culpa que meu pai tinha nos deixado. Mas na verdade, meu pai me mandava mensagem toda hora perguntando o que eu tava fazendo. Um dia, do nada, ela começou a cozinhar de novo, ir ao trabalho. Mas eu nunca comia a comida dela porque tinha um cheiro estranho. Uma vez, quando eu voltei da escola, eu a vi escondendo veneno na minha comida. Eu queria que fosse brincadeira, mas ela era muito louca. E quando eu disse oi, ela não me respondeu. Então eu dei 2 tapinhas nas costas dela. Foi quando ela se virou e grudou no meu pescoço. Eu corri até a porta, saí de casa e liguei pra polícia. Ela está presa até hoje e eu estou muito feliz morando com meu pai. Se você tem uma história que gostaria que acontecesse aqui, me manda lá na DM do aplicativo vizinho. História de como eu peguei a minha avó com o meu pai. Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos. No primeiro dia de aula do 2º ano, a minha amiga me chamou pra ir com ela no shopping depois da escola, mesmo sabendo que era aniversário da minha avó. E o plano era eu ir depois da escola com a minha amiga de ônibus pro shopping e simplesmente ignorar o aniversário da minha avó. Mas eu nem fiquei com peso na consciência porque minha avó era muito sem noção. Pra vocês entenderem, os filhos dela não levam as suas esposas e maridos pra casa dela. Porque depois que ela pega o contato deles, ela fica mandando pra eles. Continuando, depois do shopping, no final da tarde, eu passei na escola pra pegar minha mochila. E minha mãe passou lá pra me buscar, porque disse que precisávamos fazer algumas coisas antes do aniversário da minha avó. Minha avó tava na nossa casa se arrumando, e minha mãe esqueceu a carteira em casa, então voltamos pra pegar. Eu aproveitei pra guardar minha mochila, e quando eu passei pelo corredor, vi meu pai e minha avó. E eu nem preciso dizer o que eles estavam fazendo, né? Minha mãe estava atrás de mim e agiu como se não tivesse visto nada. Hoje em dia eu tô morando com a minha tia e eu não falo com mais nenhum deles. História de como eu peguei meu pai abusando a minha mãe. Só pra vocês entenderem, isso aconteceu quando eu tinha 13 anos. Bom, era meu aniversário e minha mãe me levou numa loja pra comprar sapatos novos. E eu vi um cara olhando muito pra minha mãe. Então eu fui até ela e falei, mãe, tem um cara olhando pra gente e ele é assustador. Mas pelo visto ele não era tão assustador assim, porque ele veio até a minha mãe e começou a conversar com ela. E ele tava flertando com a minha mãe. Eu fiquei muito desconfortável, saí pegando qualquer sapato e falei, mãe, pronto, vamos embora. Fomos até o caixa e eu achei que a conversa entre ela e o Carlos, que é o nome desse cara, já tinha acabado. Mas ele veio até a gente e falou, pode deixar que eu pago. Depois disso eles trocaram telefones e eu o via na minha casa frequentemente. Eles começaram a namorar e minha mãe parecia muito feliz. Ela tava sempre sorrindo, de bom humor. Depois de um tempo, ele se mudou pra nossa casa e eu arrumei um emprego. E minha melhor amiga Raíssa já dirigia, porque ela já tinha 18 anos. Então todos os dias ela me levava e me buscava no meu emprego. Eu saía do trabalho às 7 horas e o Carlos trabalhava à noite. Durante esse horário ele ficava em casa, pra parte 2. Parte 2 de como eu peguei meu padrasto abusando da minha mãe. Continuando, como eu disse, eu arrumei um emprego e como já tinha uma amiga que tinha carta, ela me buscava todos os dias. Eu saía do trabalho às 7 horas e o Carlos trabalhava à noite, então durante esse período ele ficava em casa. Ele geralmente ia trabalhar umas 6 horas. Mas sempre quando eu chegava em casa, minha mãe tava chorando no quarto. Eu contei isso pra minha melhor amiga e ela disse que no dia seguinte iria me buscar mais cedo pra gente ver o que tava acontecendo lá em casa. Dito e feito, no dia seguinte a minha amiga me buscou mais cedo no trabalho. Ela estacionou na esquina e nós fomos a pé até a minha casa pra eles não verem o carro estacionado na calçada. Eu abri a porta em silêncio e eu ouvi minha mãe gritando de dor. A porta do quarto tava aberta e o Carlos estava batendo na minha mãe. Eu fiquei desesperada sem saber o que fazer, mas aí eu peguei o celular da minha amiga e comecei a gravar tudo. E aí eu chamei a polícia, mostrei os vídeos e o Carlos foi preso. Hoje em dia, provavelmente ele já deve ter saído da cadeia, porque isso faz muito tempo, mas nós ainda temos uma medida protetiva. E agora, eu e minha mãe moramos sozinhas em outra casa. Acho que ela não vai querer um namorado por um bom tempo. Manda sua história na DM. História do dia que a minha melhor amiga raspou minha sobrancelha enquanto eu estava dormindo, então eu raspei a cabeça dela. Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos. Eu e minhas amigas fizemos uma noite do pijama. E antes da gente dormir, estávamos falando sobre uma trend do TikTok que estava muito famosa. Nessa trend, as garotas raspavam as sobrancelhas dos seus namorados enquanto eles estavam dormindo. Eu não achei que isso tivesse passado pela cabeça das meninas, então eu fui dormir. Eu deveria ter pensado que isso poderia acontecer porque eu sempre sou o alvo das trollagens. Sou sempre a escolhida pra ser zoada. Uma vez, a minha amiga falou que viu na internet que se você lixar seus dentes com lixa de unha, eles ficam mais brancos. E quem elas escolheram pra testar se era verdade? Sim, eu. E eu sabia que isso talvez não daria certo, mas elas eram minhas melhores amigas. Eu não achei que tivessem a intenção de me machucar. Enfim, como eu disse, eu fui dormir e acordei no meio da noite com algo muito quente no meu rosto. Tava ardendo muito. Eu abri meus olhos e todas as minhas amigas estavam na minha frente rindo com o flash ligado. Like pra parte 2.
Parte 2 do dia que a minha melhor amiga raspou minha sobrancelha e então raspei o cabelo dela. Como eu disse, eu fui dormir e acordei no meio da noite com algo muito quente no meu rosto. E todas as minhas amigas estavam na minha frente rindo com o flash ligado. Eu percebi que a Amanda estava com um palito e uma cera na mão. E quando eu percebi o que tinha acontecido, eu comecei a gritar. Então a Clara cobriu minha boca e falou: "Shh, não é tão ruim assim, eu prometo, não se preocupa." Eu levantei, fui até o banheiro e quando eu olhei no espelho, tinha cera depilatória na minha sobrancelha. Eram 3 horas da manhã e nós estávamos sentadas procurando formas de tirar esse negócio da minha sobrancelha. Então a Alice levantou e falou: "Eu cansei disso, não tem mais o que fazer", e puxou a cera do meu rosto, me deixando sem sobrancelha. Eu chorei muito nessa hora. Tava pensando, tipo, eu tô no 9º ano, próxima a ter meu glow up, e vocês arruinaram isso arrancando minha sobrancelha. Ninguém quis dormir pelo resto da noite, porque estavam com medo de eu fazer alguma coisa com elas. Eu fingi que tava tudo bem, falei: "Não, relaxa, eu posso passar maquiagem, tá tudo certo." Mas na verdade eu ia raspar o cabelo dessas vadias. Parte 3 do dia que minha melhor amiga raspou minha sobrancelha enquanto eu estava dormindo, então eu raspei a cabeça dela. Como eu disse, ninguém quis dormir aquela noite porque estavam com medo de eu fazer alguma coisa com elas. Mas eu agi como se estivesse tudo bem, porque eu estava planejando raspar a cabeça de uma delas. Nós fizemos outra festa do pijama na casa da Amanda na outra semana. E todos os dias elas me falavam como a minha sobrancelha desenhada com maquiagem estava bonita. Mas na verdade não estava. E os meus pelos não estavam crescendo de volta. Então por volta das 11 horas, todas começaram a se preparar para dormir. Eu fingi que tinha dormido primeiro, e as meninas realmente acreditaram que eu estava dormindo, porque até falaram mal de mim na cama da Amanda. Eu não sabia de quem rasparia o cabelo, porque uma tinha passado a cera depilatória e a outra tinha puxado. Elas estavam falando: "Ela tá dormindo, não acho que ela vai fazer alguma coisa." Então por volta das 4 da manhã, quando todo mundo estava dormindo, eu acordei. E a Amanda tinha uma maquininha de barbear em seu banheiro. Ela estava dormindo de rabo de cavalo, então foi bem fácil. Eu simplesmente peguei a maquininha no banheiro e raspei o cabelo dela. História do dia que eu dormi com meu professor e fiquei grávida. Só pra vocês entenderem, eu tinha 18 anos e estava no 3º colegial quando isso aconteceu. Eu sempre tive dificuldade na escola, principalmente em história. E eu tinha mentores e coisas do tipo pra me ajudar. Mas eu desisti porque eu sabia que eu não ia conseguir passar de ano. Meu professor de história tinha 27 anos. Vamos chamá-lo de Rafael. E o Rafael tinha namorada. Ele ficava todos os dias depois da escola me ajudando, das 3 horas da tarde até as 5. Bom, um dia eu estava com uma roupa não muito apropriada e eu flertei com ele o tempo todo. Pra falar a verdade, eu só não queria me esforçar pra melhorar minhas notas. E alguns minutos depois, ele começou a passar a mão em mim e eu disse que se ele quisesse fazer alguma coisa comigo, teria que aumentar minhas notas. A partir daí, eu comecei a tirar 10 em história. Nos próximos meses, eu ia todos os dias pra casa dele pra estudar. E no final do ano eu descobri que estava grávida. Como eu tinha 18 anos, eu não tive que me preocupar com o que os meus pais iriam pensar. Então eu contei pro Rafael. E ele ficou muito animado. Falou tipo: "Ai meu Deus, não acredito, vamos ter esse bebê, eu tô tão feliz." A ex-namorada dele descobriu e contou pro diretor da escola. Obviamente ele foi demitido. E agora, 3 anos depois, nós ainda estamos juntos cuidando do nosso filho. História de como a minha melhor amiga beijou um menino que eu gostava na minha frente. Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos e eu tinha uma melhor amiga que chamava Sofia. Nós tínhamos um grupo de 3 pessoas, eu, a Sofia e o Thiago. E era dele que eu gostava. E a Sofia sabia disso. Eu sempre contava pra ela como estava feliz por estar saindo com ele. E ela falava: "Eu tô muito feliz por vocês, amiga." Mentirosa! Um dia, nós fomos em uma festa e eu fiquei responsável de colocar as músicas. Obviamente, abri a função Minha Festa no Resto e deixei tocando. Vou demonstrar aqui como foi. Essa função melhora a qualidade da música, usa o flash do celular e muda as cores. É praticamente uma balada móvel. Todo mundo adorou. E pra continuar a história, eu vou deixar aqui pra vocês uma música que tocou várias vezes. Então, no meio da festa, a gente começou a jogar Verdade ou Desafio. O Lorenzo girou a garrafa e caiu na Sofia, que escolheu o desafio. E ele desafiou a Sofia a beijar o Thiago. Eu fiquei despreocupada, porque pensei que minha melhor amiga nunca faria isso comigo. Mas ela fez. Ela nem me pediu desculpas e ainda sorriu pra mim. Depois disso, eles começaram a namorar. E por mais que eu tenha ficado muito chateada, perdoei ela. Todo mundo fala que eu traí meu ex-namorado com o meu atual, mas eu quero saber a opinião de vocês. Isso aconteceu quando eu tava na faculdade. Eu namorava um cara que vamos chamar de Diogo fazia uns 6 meses. Mas nessa época a nossa relação começou a ficar muito chata. E cada dia que passava eu pegava mais ranço dele e de tudo que ele fazia. Nesse meio tempo eu consegui um estágio por causa da faculdade. E eu conheci um cara lá chamado Pedro. Como eu era universitária, decidi me dedicar mais. Então eu via o Pedro basicamente todos os dias. E nós realmente fizemos acontecer e ficamos muito bons nisso. Esqueci de falar, mas nós tínhamos muitas coisas em comum. Ele era engraçado e bem bonito também. Um dia, na hora de ir embora do trabalho, ele pediu meu número e eu passei. Nós começamos a conversar por mensagem e eu terminei com o Diogo assim que vi que as coisas começaram a ultrapassar a linha da amizade.
Hoje em dia eu namoro o Pedro e temos um relacionamento bem saudável. Mas todos falam que eu traí o Diogo com o Pedro. E aí, o que vocês acham? O dia que eu fiquei com o famoso e ele negou em rede nacional. Tudo começou quando a minha família foi pra cidade grande visitar a minha avó. A viagem toda foi um saco, porque a minha irmã não parava de falar de um tal de Christopher, ídolo dela e de suas amigas que morava na cidade da minha avó. Assim que chegamos de viagem, minha irmã recebeu uma informação do grupo de fãs que fazia parte que Christopher, que até então não iria na festa de aniversário da sua namorada, faria uma aparição surpresa lá. E eu nunca entendi o porquê da minha irmã idolatrar tanto esse cara. Eu não via nada demais nele. Meus pais não deixaram minha irmã sair sozinha, e ela queria a todo custo ir na porta da balada onde estava acontecendo essa festa, só pra conseguir ver o Christopher. Então, depois dela insistir muito, eu acabei indo pra acobertar ela. Chegando lá, ela conseguiu entrar e me deixou esperando sozinha no carro. Depois de esperar muito tempo, eu fui atrás dela. E quando eu estava passando pela lateral da boate, abriram a porta dos fundos e bateu na minha cabeça. Eu caí no chão, porque foi um impacto muito forte. Quando olhei pra cima, vi que era esse tal de Christopher que a minha irmã tanto falava. Passei muito mal e pra se redimir, ele me levou em um hospital onde o cunhado dele é médico. E de lá, os pais dele ligaram pra ele voltar imediatamente pra reunião em família que estava tendo na casa dele. Só que, na porta do hospital tinham muitos fãs atrás dele. Então tivemos que pegar o carro do cunhado dele pra sair de lá, porque os fãs conheciam seu carro. Ele passou na casa dele e quando terminou o que tinha pra fazer, me levou pra casa. Eu já tava de saco cheio desse cara famoso e mimado, e só queria voltar pra minha vida tranquila e anônima. Quando chegamos na minha casa, tinha o carro de um fotógrafo passando por lá. E ele não podia ser visto por causa de um contrato que estava fechando e não poderia se envolver em polêmicas. Então ele disse que me daria 20 mil reais se eu deixasse ele dormir dentro da garagem da minha avó. Eu aceitei e no dia seguinte ele foi embora logo cedo. Depois disso eu fui com a minha irmã na praia e eu reconheci o Christopher porque ele estava usando o chapéu do meu avô. Ele disse que não conseguiu voltar para casa por causa dos paparazzi que estavam seguindo ele. Então eu sugeri que ele pegasse o carro da minha avó para despistá-los. Quando eu fui entregar a chave, tivemos que entrar dentro do carro para não sermos vistos. E demos uma volta para despistar os fotógrafos. Foi bem legal, nós nos divertimos muito e eu percebi que ele não era aquele mala que eu pensava que era. Depois de voltarmos para a cidade, ele disse que não poderia manter contato comigo e que tudo que tinha acontecido entre nós acabava ali. Eu fiquei muito mal. Os jornais e programas locais descobriram quem eu era e não demorou muito para estarem rondando a casa da minha avó, querendo que eu desse entrevista. O que não aconteceu porque eu estava muito mal com tudo que havia acontecido. Ele foi a um programa de TV e negou tudo que tinha acontecido entre a gente e disse que não me conhecia. Porém, essa é a história do filme Starstruck. Meu namorado é uma super estrela. E se você quiser saber o desfecho dela, é só assistir o filme. Se você já sabia ou desconfiava, comenta aqui. O karma não funcionou rápido o suficiente, então eu tive que dar meu jeito. Pra contextualizar, a minha melhor amiga Amanda morreu em um acidente de carro. E por algum motivo, duas garotas, Mariana e Clarice, começaram a falar merda sobre a Amanda o tempo todo. Elas tinham uma obsessão muito estranha por ela sem motivo. Uma vez eu entrei em um grupo delas de propósito só pra ver o que elas falavam da Amanda. Então eu contei pra minha nova melhor amiga Pietro o que estava acontecendo, e nós bolamos um plano pra acabar com aquelas vadias. De manhã e depois da aula, a Mariana e a Clarice sempre passam pela minha casa pra ir pra casa delas. E obviamente arquitetamos nosso plano pra executá-lo de manhã, porque elas não teriam como se defender. Nós pegamos um pedaço de pau e vários instrumentos e batemos nelas. Saímos correndo atrás delas e arrebentamos elas na porrada. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero que o vídeo seja banido, mas use sua imaginação pra pensar, porque foi muito ruim. A ponto das duas acabarem na UTI. Uma ficou internada por uma semana e a outra teve 3 costelas quebradas. Eu sei que isso foi errado, mas estamos falando de uma garota que não tem como se defender. Essa é a história de como eu descobri que eu tava namorando meu próprio pai. Só pra avisar, eu não tinha a mínima ideia de que era meu pai, e nem que ele era tão velho. E pra ser honesta, eu acho que ele sabia que eu era filha dele. Um dia eu recebi uma mensagem na DM de um cara todo malhado, forte, muito gato. Aí eu pensei, ele tem idade pra ser meu pai, mas talvez eu goste de caras mais velhos. Coitada, nem imaginaria que ele era 34 anos mais velho que eu. Eu tinha 17 anos e ele tinha 41. Na mensagem, ele falou sobre os nossos sobrenomes serem os mesmos. E aí puxou assunto, falando que quando a gente se casasse não precisaria nem mudar de sobrenome, enfim. Nós fomos conversando, desenrolando. A gente marcou de sair, ficamos, tava tudo bem, muito legal. E ele não aparentava ser tão velho como ele era. Ele me disse que tinha 26 anos, e eu escondi isso da minha família, porque eles iriam surtar se soubessem que eu estava namorando um cara 9 anos mais velho. Ele tinha o costume de sempre ir na minha casa quando eu tava sozinha, mas ia embora antes da minha mãe chegar, porque nosso relacionamento era segredo. Um dia ele foi lá pra casa e fomos assistir um filme. Acabamos pegando no sono e minha mãe chegou e nós não ouvimos. Quando ela foi no quarto me chamar pra jantar, se deparou comigo deitada na cama com meu pai. Na hora ela deu um grito e desmaiou. Levamos ela pro hospital e chegando lá ela me contou que ele era meu pai. Eu fiquei com nojo, muito nojo de mim e dele também. Depois disso eu decidi não ficar com ninguém nunca mais. Eu fui pra um colégio de freira e hoje eu tô aqui, muito feliz, porém com um passado tenebroso.
Me maquiando enquanto eu conto pra vocês o dia que eu fiz um fake pra iludir a minha amiga. Isso aconteceu em 2016 e eu tinha, 13 anos, então não me julguem, por favor. Eu tinha uma amiga que chamava Bruna e ela era da minha sala e a gente era super próximas. Ela sempre reclamava pra mim que não tinha namorado, mas como a gente era novinha e nunca saía de casa, a gente não conhecia muitos meninos. Aí eu tive a brilhante ideia de fazer um perfil fake de um menino que é super famoso lá na gringa e que eu tinha certeza que ela não ia suspeitar. Eu fiz o fake e não demorou muito tempo, ela já tava toda apaixonada, inclusive falando dele pra mim. Eu vi que a coisa tava ficando séria e ela queria conversar toda hora com esse fake. Só que eu tinha outras coisas pra fazer. Então eu contei pra uma amiga e essa minha amiga ia revezando comigo quem falava com ela. Isso durou quase um ano e eu não sei como eu consegui esconder isso por tanto tempo. A Rebeca e o fake começaram a namorar e ele sempre falava dele ir visitar ela, só que eu sempre arrumava uma desculpa. Uma vez eu até cheguei a falar que a mãe dele tinha morrido. Depois de, muito tempo, eu percebi que a situação tinha saído do controle. E a essa altura do campeonato, eu já era, amiga do fake. Porque como eu era muito próxima dela, né, e ela namorava ele era, meu cunhado. E eu simplesmente tive uma ideia genial pra acabar com tudo isso. Eu inventei que ele tinha morrido. Simplesmente, gente. Eu falei que ele tinha se envolvido em um acidente de carro e tinha falecido. E eu falei isso pra ela, no número dele, como se eu fosse o pai dele. A Rebeca ficou muito mal. Ela chorou por vários dias. E eu também fiquei mal, né, por ter causado essa situação pra ela. Mas na época eu achei que foi melhor assim, porque eu achei que seria pior se ela descobrisse que na verdade o menino nem existia. Depois de um tempo, eu contei pra ela e a gente ficou sem se falar por, alguns anos. Mas depois ela me perdoou e percebeu que foi coisa de criança. E eu me arrependo até hoje. Esse é o motivo pelo qual você nunca deve se envolver com um cara que acabou de terminar um relacionamento. Pra vocês entenderem, isso aconteceu quando eu tinha 16 anos, tava no ensino médio e tinha acabado de mudar de escola. Lá eu conheci um cara chamado Jonathan e ele era supostamente o cara mais popular da escola. Ele era um ano mais velho e muito gato e gostoso. Todas as meninas da escola tinham um sonho de ficar com ele. Bom, eu moro com a minha mãe, que é dona de casa, solteira e é meio rígida comigo. Por exemplo, ela me deixa fazer piercings, tatuagens, mas não me deixa passar perto de garotos. Vai entender. Mas tamo aí, né? Eu não lembro quando foi, mas eu e o Jonathan começamos a conversar e a gente virou muito amigo. Em menos de um mês, a gente já tava namorando. A gente se via todo dia na escola e eu passava o tempo que podia com ele. Até que um dia eu cheguei em casa com um chupão no pescoço. Eu não dormi com ele, a gente só fez umas coisas a mais, mas a minha mãe ficou psicótica e me deixou de castigo. Eu não tinha permissão pra ver ou falar com o Jonathan nunca mais. O que foi uma decisão meio burra, porque eu era uma garota de 16 anos, apaixonada, que faria de tudo pra ficar com o amor da sua vida. Eu só conseguia pensar que eu ia ter que arrumar uma maneira de ver ele logo, senão ele ia me deixar. Então depois de 2 meses, minha mãe finalmente começou a ceder e ela deixou eu ir pra casa da minha amiga Laura. E eu fui encontrar o Jonathan lá. Acho que eu esqueci de mencionar, mas os meus amigos me alertaram que o Jonathan tinha acabado de terminar um relacionamento de 4 anos e que ele ainda gostava da ex. Mas eu ignorei porque jurava que ele morria de amores por mim. Até que um dia ele virou pra mim e falou assim que nunca ia conseguir superar sua ex e que se ela pedisse pra voltar, ele terminaria comigo. Pois é. Que ele me pediu em namoro 2 dias depois que terminou pra esquecer ela. Vamos chamar essa ex do Jonathan de Duda. Eu postei uns TikToks com o Jonathan e a amiga da Duda comentou no meu vídeo. Eu mostrei pra ele e ele disse pra eu ignorar. E depois me mandou uma mensagem dizendo: não sei por que você tá com esse cara. Ele mandou mensagem pra Duda no Natal chorando e falando que faria qualquer coisa pra voltar com ela. Eu tirei um print da conversa e mostrei pro Jonathan. E ele, surpreendentemente, não esboçou nenhuma reação. Então eu terminei com ele. Ele arrumou outra namorada e essa menina não me deixava em paz. Então eu dei um recadinho pra ela que ele nunca vai superar a Duda. Por fim, eu comecei a namorar o melhor amigo do Jonathan e ele é um anjo e eu amo muito ele. Essa história que eu vou te contar agora vai te fazer repensar sobre as amizades que você deixa perto do seu namorado. Isso aconteceu quando eu tinha 17 anos, estava no 3º ano do ensino médio. Fazia 2 anos que eu era amiga de uma menina chamada Melissa. Só que ela era minha amiga de rolê, sabe? A gente saía juntas, só que a gente não contava as coisas da vida uma pra outra. Ou seja, a gente nunca falava sobre coisas sérias. E com coisas sérias eu digo aquelas coisas que você não quer que ninguém saiba. Por exemplo, uma vez eu achei que eu tava grávida. Eu tava muito assustada. E eu pedi pra ela não contar pra ninguém. Só queria desabafar, sabe? Se eu quisesse contar pras pessoas, eu postava nas minhas redes sociais. Mas mesmo assim, obviamente, eu verbalizei. Pedi pra ela não contar pra ninguém. Assim, uns 20 minutos depois, tinha umas 15 pessoas me perguntando se eu tava grávida. E o
pior de tudo, os meus pais descobriram. Mas ainda bem que foi só um alarme falso. Eu comecei a namorar um cara chamado Daniel e fazia 6 meses que a gente tava junto. E obviamente, depois que eu comecei a namorar, eu parei de sair com ela o tempo todo. Na verdade, eu praticamente parei de ver ela, porque ela só me chamava pra ir pra festa. Ah, e detalhe, ela ainda falava que eu não podia levar meu namorado. Teve um dia em específico que ela me chamou pra ir pra uma festa. E obviamente eu disse que não daria, porque eu ia sair com meu namorado. E ela falou que eu podia levar ele. Aí eu fiquei assim, então posso pensar no seu caso. Ela sempre falava que eu esqueci dela depois que eu comecei a namorar. Mas não era isso. É porque ela me chamava pra ir pras festas e eu respeito meu relacionamento. Principalmente pelo fato de que ela falava pra eu não levar meu namorado. E esse era um dos motivos pelo qual eu não ia. Mas enfim, nesse dia ela falou que eu poderia levar ele. E me implorou pra eu ir porque ela disse que tava com muito problema na família, que queria espairecer. Então eu fui. Achei que não ia acontecer nada demais. E tinha um detalhe. Toda vez que eu saía com a Mel, eu ficava meio perdida. Mas essa noite, eu decidi que eu ia me encaixar naquele ambiente. Quando chegamos lá, ela virou pro meu namorado e falou assim: "Ah, Daniel, você não vai ficar bravo se ela beber comigo, né?" Ele falou que claro que não, que ele queria me ver feliz e que não se importava. Na hora de ir embora, ela chamou o Uber pra gente e pediu pro meu namorado mandar a localização pro celular dela, porque eu tava muito bêbada e ela tava preocupada. Ela pegou o número dele e nós pensamos que ela só tava preocupada com a gente. Mas na verdade não. Quando nós chegamos em casa, descobrimos que ela tinha mandado um monte de foto pelada pra ele.